Você quer achar o teu cliente ideal aí na internet, você não sabe muito bem como fazer isso e por isso que você caiu nesse vídeo aqui. Então, durante esse vídeo, eu não vou falar uma técnica ou então uma tecnologia para você conseguir fazer isso, mas eu vou te falar o que funciona de verdade para que você consiga filtrar o teu cliente ideal e trazer aquele que realmente vai comprar de você. Então, eu vou falar aqui sobre 3 coisas principais. Primeiro, eu vou te mostrar um diagrama que fala sobre 3 pontos que você precisa se atentar para conseguir trazer esse cliente ideal. Eu vou te falar sobre a árvore de decisões que você cortando, você consegue entender qual o tipo de comunicação que traz esse cliente ideal. Eu vou te falar também sobre a definição daquilo que a gente chama de ICP, que é a definição de cliente ideal. ICP é uma sigla em inglês que vem de Ideal Customer Profile, perfil de cliente ideal. Se você tá procurando algum tipo de hackzinho ou então alguma outra coisa, cara, até fica nesse vídeo porque eu vou falar algumas coisas assim, mas não vai ser algo mágico. Você mudando a tua comunicação, você vai acabar trazendo clientes que acabam comprando mais de você. Eu não tô falando aqui também sobre tecnologia, que é sobre aquela questão de você conseguir, por exemplo, na Meta, lá no Facebook, escolher qual a idade que você vai rodar o teu anúncio, ou então escolher um interesse específico que a pessoa ela tem. E eu não vou falar sobre isso também por algum outro motivo, sabe? Eu tenho alguns amigos que eles rodam muito dinheiro na Meta, no Instagram, no Facebook, até que no YouTube. E conversando com eles, eu percebo que o futuro mesmo é você conseguir fazer a segmentação não por meio da tecnologia, mas sim por meio da comunicação. É o que eu vou falar contigo aqui durante esse vídeo. O 80-20 é a comunicação, sabe? O Pareto ali, a lei de Pareto, né, da segmentação é a comunicação. Eu fiz um diagrama, vou mandar para o editor também depois, vai colocar aqui na tela, que é o diagrama da geração de demanda qualificada. Que tem 3 pontos que estão ali na tela agora. Ó. Primeiro, a comunicação alinhada ao cliente ideal. Então, se você falar A e teu cliente quer B, ele não vai clicar. Quem vai clicar em A vai ser o curioso. Primeiro ponto. Segundo ponto, o orçamento que você coloca, o dinheiro que você coloca, principalmente se você roda anúncio em rede social. Quanto maior o teu volume, maior vai ser a tua desqualificação, geralmente. Por quê? Porque você vai acabar lidando com o público que está fora da bolha, que conhece os termos que você fala. Você vai acabar atraindo pessoas, em grande maioria, que vão ser mais desqualificados. Você vai pagar, claro, menos por esses leads mais desqualificados. E o terceiro ponto, que é onde você está aparecendo e em qual momento. Se você está anunciando, por exemplo, uma campanha de venda de livro, e você está anunciando essa campanha de venda de livro em um lugar onde as pessoas nem considerariam comprar um livro, vamos fazer um exemplo aqui. Se você está vendendo um livro de receitas, certo? E é um livro de receitas, você tá vendendo esse livro de receitas num rally. Tem um rally de carro, sabe? De trator. Você foi lá, patrocinou o evento de rally para conseguir vender o teu livro de receitas. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo, porque você tá no lugar errado vendendo o livro de receitas. Se, por exemplo, você for no programa da Palmeirinha, sei lá, você for vender o mesmo livro de receitas, você vai conseguir vender para muito mais gente, porque tem pessoas que são teu cliente ideal e estão procurando aquilo que você quer vender naquele tipo de programa específico. Então, dependendo do que você vende, isso vai mudar. Eu vou até pular a parte da árvore e trazer a parte do cliente ideal pra gente conseguir desenvolver melhor esse raciocínio. Você precisa responder 4 perguntas. As 4 perguntas eu tirei de um livro chamado Segredos do .com, .com Secrets, de um cara chamado Russell Brunson, que é a maior referência hoje no mundo de funis de vendas. Então, a primeira pergunta é: quem é teu cliente ideal? Cliente ideal, em definição, é o cliente que pode pagar aquilo que você tem de mais caro sem franzir a testa, sem ter dor de cabeça. E você consegue ajudar esse cliente a conseguir ter o resultado que ele quer ter. Dependendo do teu negócio, o cliente ideal vai mudar. Mas você sempre vai considerar 2 coisas. Primeiro, eu posso ajudar essa pessoa? E segundo, essa pessoa pode me pagar? Primeiro ponto é esse. Você definiu bem teu cliente ideal? Maravilha, vamos pro próximo ponto. O próximo ponto é o quê? Onde esse cliente ideal está congregando. Quando eu uso a palavra congregar, tem que lembrar muito bem do uso que a gente usa comumente, que é na igreja. Quando a pessoa vai para a igreja para congregar, usando essa palavra de propósito, essa pessoa ela troca ali ideias, ela fala sobre as crenças dela, ela aprende, ela consegue melhorar coisas que ela está querendo fazer, ela fala sobre os medos, fala sobre as principais ambições. Então, qual que é o local onde essa pessoa congrega? Em qual rede social que ela congrega? Em qual rede de pessoas que ela congrega, em qual grupo de negócios ela está. É importante você saber. Quando você entende o teu cliente ideal e onde esse cliente ideal congrega, você vai para o terceiro ponto, que é qual o gancho que chama a atenção desse cliente ideal. Se hoje você está assistindo esse vídeo aqui, provavelmente você está trazendo a pessoa errada para a tua empresa. Então, qual que é o gancho que a gente usou para fazer com que você assistisse esse vídeo? O título do vídeo. Tá atraindo muito cliente desqualificado? Não sei como vai estar aí para você, né? Mas o gancho, o nome do vídeo vai servir para que você saiba que é algo que você deveria clicar, você deveria apertar, deveria saber mais sobre aquilo porque você está com esse problema. Você passa por essa situação, esse gancho é o que se conectou com você. E é importante você saber isso. E para cada tipo de negócio, um tipo de gancho vai fazer mais sentido. Então, para, por exemplo, um negócio de artesanato que vende estofado de cadeira, cara, você tem um gancho, que o gancho é:
Cara, quer melhorar o estofado das suas cadeiras? Quem vai clicar naquele anúncio são pessoas que têm interesse naquilo. E aí tem várias outras coisas que você pode fazer dentro de ganchos. A gente pode fazer até um outro vídeo depois falando só sobre ganchos, porque tem várias formas de fazer ganchos, tem vários jeitos de fazer ganchos, até uma linha de raciocínio para construir esses ganchos. Mas a ideia aqui não é isso, é você entender que existe um gancho. Já começa a pensar aí, o que você falaria hoje, que quando o teu cliente ideal, ele escutasse aquilo, ele ia falar, opa, é pra mim. E ficasse pelo menos curioso, para entender melhor do que se trata. O que ele pensaria quando você falaria esse gancho? Quando você entende o que é isso, você tá pronto para responder a terceira pergunta, que quais são esses ganchos que chamam a atenção do teu cliente ideal. E o último é qual o resultado único que você pode proporcionar. Então, o que é aquilo que você pode fazer pelo teu cliente, que no teu mercado as pessoas têm muita dificuldade de conseguir fazer, ou mais ninguém faz? O que é? Vai responder aí. Respondeu, quem é teu cliente ideal? Onde ele está congregando? Qual o gancho que chama a atenção dele? E qual o resultado único que você pode proporcionar? Você já consegue ali entender qual que é o modelo de comunicação, para quem você está falando, onde você vai falar e sobre o que você vai falar. E aí já te dá uma clareza inicial para você conseguir captar esse cliente ideal. Mas é assim só que você vai conseguir captar esse cliente? Não. Aprendi uma coisa com um cliente nosso, de um programa nosso de ticket alto, que é o Matheus Fiel. O Matheus Fiel, ele deu uma aula pra gente sobre copy, ou seja, comunicação persuasiva, para conseguir filtrar o cliente ideal. Ele falou sobre uma questão chamada árvore de decisões. O que é a árvore de decisões? Eu vou dar um exemplo e aí você aplique com base no teu contexto. Se você não conseguir aplicar no teu contexto, deixa um comentário aí que a gente consegue te ajudar melhor. Para que, por exemplo, um dentista tenha sucesso, ele precisa ter muitos leads, agendar muitos leads e fechar muitos leads. Durante esse passo a passo que esse dentista precisa fazer, ele precisa fazer o quê? Ele precisa primeiro gerar muitos leads. Então, o primeiro ponto é esse. Se o dentista só gera muitos leads, ele é qualificado? Não sei. A dependendo do teu negócio, talvez seja, talvez não. Se não for, é o próximo passo. Qual que é o próximo passo depois de ter muitos leads? Agendar muitos leads. Aí vem a pergunta. Se o dentista somente agendar muitos leads, ele já é qualificado? Não sei. Aí tem que depender do que você faz aí. Se você é um cara que faz muito agendamento, faz agendamento pro dentista, cara, pode ser que ele não seja qualificado, porque ele tá agendando demais. Terceiro ponto, o cara fechar essas consultas, né? Fechar essas consultas. Beleza, se o cara fecha muita consulta, ele é qualificado? Não sei, vai depender do teu negócio. E o último, que é fechar acompanhamentos nas consultas. Se o cara só fecha consulta, mas não fecha acompanhamento, ele é qualificado? Não sei. Se ele fecha um monte de acompanhamento, ele é qualificado? Talvez seja mais do que o restante. Mas dependendo do teu negócio, vai mudar. O que você precisa fazer? Entendendo qual o ponto de virada que faz com que o dentista ele seja qualificado, você vai colocar uma linha, uma régua. E a tua comunicação vai somente se basear naquilo que acontece depois dessa régua. Então, se o dentista que agenda muito, ele já é qualificado para você, você vai lidar somente, falar sobre isso nos teus anúncios. Sobre a questão de ter agendamento, mas não ter comparecimento, que é um incômodo que o dentista tem, ou então de ter muita consulta e pouco acompanhamento, ou então de fechar o acompanhamento num ticket mais baixo. Você entende? Você vai lidar com dores que acontecem quando a pessoa já é qualificada a partir da linha decisória que a gente acabou de desenhar aqui. Você vai mudar pro teu cliente. Pode ser que isso não seja tão claro para ti, mas é importante você desenhar. Para que meu cliente seja qualificado, ele precisa passar por esse caminho. O cliente, ele precisa ter, por exemplo, em alguns casos, ter passado num concurso público. Então ele precisa ter passado num concurso público. Além de ter passado num concurso público, ele precisa ter passado num concurso público em alguma habilidade ali, ou então em alguma vaga que ganhe bem, a depender. Ou então tem empresas, por exemplo, eu tenho um cliente que é um advogado, que ele trabalha com empresas que tem uma margem mais baixa. Então, para o cliente ser um cliente ideal dele, a empresa tem que ter uma margem baixa, ter quase quebrado e ter pegado dívida. Por quê? Pegando a dívida, ele consegue fazer uma recuperação de crédito, um alongamento de dívida. E aí ele ajuda essa pessoa a partir do êxito da ação. Então, a depender disso, o teu cliente ideal vai mudar. Mas se você consegue considerar tudo que eu falei, você consegue trazer o teu cliente ideal. Tanto ali no gancho, que são as primeiras palavras que você fala em um anúncio, por exemplo, para chamar a atenção dele, ou então num vídeo do YouTube, ou então numa headline, que é só aquelas palavras que ficam em cima do teu site, para que a pessoa se cadastre num formulário, ou então em um conteúdo, você consegue utilizar essas dores, esses incômodos, e essas coisas que vão chamar a atenção somente do teu cliente ideal. Levando em consideração tudo isso, o que você precisa fazer? Achar um modelo de comunicação em que você filtre quem não é teu cliente ideal, mas faz parte do teu nicho, faz parte daquilo que você atende, mas não tem capacidade de conseguir te pagar, daqueles que têm capacidade de conseguir te pagar. Qual que é a comunicação que consegue filtrar quem não pode te pagar e consegue trazer quem pode te pagar? E é muito interessante isso, porque as pessoas, quando começam a fazer esse tipo de comunicação, elas começam a ter uma percepção errada da ferramenta. Esses dias me mandaram uma caixinha de pergunta e o cara perguntou o seguinte: existe algum tipo de vírus que eu posso pegar na minha conta de anúncios para fazer com que eu somente tenha lead caro? Eu falei pra ele assim, ó, faz o teste. E aí pensa comigo sobre esse teste que eu vou te falar agora. Se você começar a anunciar hoje que você vai ter um bônus do Tigrinho, que é um cassino online, de R$1.000, vai dar R$1.000 para as pessoas. Você acha que você vai ter mais cliques ou menos cliques do que você tem hoje? Mais cliques. Você acha que você vai ter mais leads ou menos leads que você tem hoje? Mais leads. Você acha que vai ser mais barato ou menos barato do que você tem hoje?
mais barato. Ele me respondeu, né? Então isso quer dizer que o problema não é a tua conta de anúncio, o problema é a tua comunicação. E a tua comunicação é o ponto central para garantir que você vai ter um volume de leads que sejam qualificados. Eu vou dar até outro exemplo aqui. Primeiro, se eu falo de vendas, eu vou atrair quem? Vendedor. Se eu quero atrair empresário, eu falar de venda, será que eu vou atrair só empresário? Não, eu tô falando de vendas. O vendedor vai se ligar naquilo, ele vai prestar atenção naquilo. Se eu falo de gestão, eu vou trazer quem? Vendedor? Não, o vendedor não tá preocupado com gestão, principalmente gestão comercial. Quem tá preocupado com isso? Quem tá preocupado com isso é o gestor, é o diretor comercial, é o empresário. Se eu falo de contratação, quem vai se preparar? Quem vai se olhar e vai se atentar? O RH, provavelmente, ou o empresário. Então, quanto mais nichada a comunicação pelo tema, além da questão da variável de tomada de decisão que o teu cliente precisa ter para ele ser qualificado, você também consegue fazer esse filtro do cliente que pode pagar, daquele cliente que não pode pagar. Por exemplo, o empresário que está contratando é um empresário que tem uma capacidade financeira maior. Só que é claro, o custo por lead desse empresário vai ser maior do que alguém que está preocupado somente em vender. E aí o ponto é você conseguir achar qual que é a comunicação que te traz escala e qualificação ao mesmo tempo. Às vezes faz sentido você baixar a qualificação para conseguir aumentar a escala. Qual que é o ponto e a métrica que você precisa olhar para saber se você está conseguindo trazer a quantidade de leads qualificados que você precisa? Que quase ninguém olha. É o custo por agendamento. Esses dias eu estava no grupo do programa de aceleração, que é o nosso principal programa aqui na Full Sales, e a Bárbara, que é uma das nossas aceleradas, ela comentou assim: pessoal, qual que é a taxa de qualificação de vocês? O pessoal foi falando as taxas deles e deviam falar assim: se for menor que 40%, eu sei que tá tudo errado na minha campanha. Só que, quando eu perguntei pra Bárbara a taxa de qualificação dela, era 22%, se eu não me engano. Só que quando eu perguntei o custo por agendamento dela, era quase 1/10 do que esse outro rapaz pagava. Então olha que interessante, o custo por aquisição para ter um novo cliente da Bárbara e o lucro dela era muito maior, apesar da qualificação ser mais baixa. Então quando eu trago um volume maior, eu pago mais barato. E aí você precisa entender nessa equação se faz sentido eu pagar menos ou pagar mais, para no final ter o que a gente quer ter, que é dinheiro no nosso bolso. De nada adianta ter 100% de qualificação e captar um lead no mês por 100 mil reais. Então você trazer um tipo de comunicação em que você consiga ter uma taxa de qualificação que faça sentido e um custo por lead que faça sentido, para que você tenha um custo por agendamento qualificado que faça sentido para você. Então vai ter um outro vídeo também falando sobre métricas aqui, provavelmente, aprofundar nessa questão de custo por agendamento, custo por lead, essas coisas todas mais, mas eu precisava te deixar com esse passo a passo de como entender, né, como que você faz esse lead, que é mais segmentado e mais qualificado. Se você não sabe como fazer nada do que eu tô falando aqui, chega lá no teu anúncio e já fala segmentação padrão, que é o quê? Olha, se você faz tal coisa e fatura tanto, então continua assistindo esse vídeo, senão já pode pular. Só isso por si só já é um bom qualificador, já vai fazer com que você consiga trazer um número maior de pessoas que são qualificadas e tem interesse naquilo que você está vendendo. Mas é claro, talvez não seja aquilo que seja o ideal para conseguir trazer no custo por agendamento correto. E aí o ideal é você testar. Testa bastante, coloca o máximo de dinheiro que puder em teste. Quando eu falo o máximo de dinheiro que puder, com base no teu caixa, é claro, para que você saiba aquilo que funciona e vai olhando aí as métricas para entender se faz sentido ou não usar uma comunicação ou outra comunicação. Beleza? Então, no final do vídeo, vou pedir para você fazer duas coisas. A primeira delas é um aviso, na verdade, que se você fizer sentido para você, eu quero que você siga um convite que eu vou te fazer, que é apertar no primeiro link da descrição. Lá, você vai ter um diagnóstico comercial. Nesse diagnóstico comercial, você conversa com alguém da nossa equipe para entender se faz sentido a gente ajudar no teu momento que você está hoje. Então, se você assistiu esse vídeo, aperta no primeiro link, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. No segundo ponto é curte o vídeo aí, pô. Se você assistiu até agora, você deve ter gostado. Comenta aqui embaixo quais os outros temas que você gostaria de ver aqui no nosso canal do YouTube, da Full Sales, tá? Cara, o próximo vídeo aí a gente vai trazer algo que vai ser maravilhoso para ti, mas se a gente ver que existe algum comentário que se repete aqui, talvez a gente coloque antes ou depois, mas a gente vai estar junto no próximo vídeo. Então até o próximo vídeo e a gente se vê. Valeu!